Os remadores de Deus. A palavra do Senhor nos diz em 1 Coríntios 3, versículo 9, porque nós somos cooperadores de Deus. E também em 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 1, que os homens nos considerem, pois, como ministros de Cristo. O que Paulo quis dizer ao usar essa expressão cooperador e também a palavra ministro? Será que ele pensava em títulos, em cargos? Paulo estava acostumado a viajar em navios, onde haviam homens condenados como remadores na parte inferior. E o próprio Paulo já passou por essa experiência de ser um remador. E então ele pensa, ao falar sobre essa palavra, ele está se referindo aos remadores. E ele diz que nós, como igreja, devemos ter esse propósito de levar o barco adiante, de trabalhar juntos e de remar. Os remadores eram homens condenados, eram escravos também, muitas vezes, e a sua única missão era remar. Remar, remar e esperar um novo dia para receber uma porção de alimento. Nós podemos aprender várias lições com esta palavra. Aprendemos que devemos ser unidos em Cristo. É preciso haver uma sincronia na obra do Senhor. Os remadores tinham que fazer junto. A palavra cooperador é sunergos, que traz também a palavra sinergia, ou seja, fazer ao mesmo tempo, fazer em conjunto. Não podemos ser individualistas, não podemos querer fazer na nossa forma, do nosso jeito. É preciso aprender a fazer junto com o nosso irmão. Nós precisamos aprender a fazer isso. A igreja, ela só vai caminhar adiante se nós soubermos remar junto com o nosso irmão. Outra lição que nós aprendemos é sobre a força. Nós precisamos ser fortes na obra de Deus. Os remadores, eles tinham que ser fortes. E mesmo quando não eram fortes, eles tinham que colocar toda a força que eles poderiam ter para levantar o remo, para afundar o remo dentro da água, para empurrar a água e fazer com que o navio seja impulsionado adiante. Era preciso muita força. E para fazer a obra de Deus, nós precisamos ser fortalecidos pelo poder do Espírito Santo. Precisamos aprender também a fortalecer o nosso irmão, a estender a mão ao nosso irmão, a ajudar ele a remar adiante o seu ministério e a obra do Senhor. Então Paulo também fala dos colaboradores que deveriam ser fortes, um ajudando ao outro a fazer a obra do Senhor. Também podemos aprender nessa lição a respeito da submissão. A palavra ministro é uperetes no grego, que significa os remadores do andar inferior. Eram aquelas pessoas especificamente, aqueles que estavam no andar de baixo do navio, acorrentados e tinham apenas que remar. E com essa mensagem, Deus ele fala para você que nós precisamos aprender a ser mais humildes. Muitas vezes quando falamos que somos ministros, achamos que isso é um título bonito. Quando Paulo fala que as pessoas nos considerem como ministros, ele não está chamando a atenção para ter um título importante, mas ele está dizendo que as pessoas saibam que, na verdade, o que eu sou é simplesmente um remador. Simplesmente alguém que foi condenado. E muitas vezes nós esquecemos que nós também já fomos condenados pelo pecado. Nós também já fomos condenados à morte por causa do pecado. E hoje nós somos remadores. Nós podemos remar para levar o barco da igreja adiante. E eu quero chamar você, que é um servo do Senhor, uma serva do Senhor, a se colocar nessa posição de ministro da palavra, mas um remador. Alguém que trabalha, alguém que se dedica, alguém que soa, alguém que dedica todo o seu ser, o seu tempo, a sua força na obra do Senhor. Nós precisamos ter mais sincronia. Você deve ouvir as marteladas avisando que o fim está chegando.
e saber que Jesus voltará, que muitas pessoas estão morrendo sem Deus e o barco da igreja não pode afundar, ele tem que chegar adiante. É preciso força, não desanime, não pare de lutar, não pare, continue fortalecendo na obra do Senhor, seja forte, ajude o seu irmão, peça ao Espírito Santo que te fortaleça. Também aprenda a ser submisso, aprenda a obedecer, aprenda a saber a hora certa de remar, a hora de parar, saber a hora da pausa, quando levantar o remo e quando abaixar. Aprenda a ser submisso, nós não somos nada, nós fomos condenados por este mundo e hoje nós estamos numa grande embarcação que é a igreja do Senhor. Eu quero te convidar em nome de Jesus, não pare de remar, não pare, continue, força, o barco da obra de Deus, o barco da igreja precisa chegar ao destino, nós precisamos continuar, o tempo está apertado, o tempo do fim está chegando e Jesus voltará, é preciso remar, não desista, que o Senhor te fortaleça, em nome do Senhor Jesus.